Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para dar início ao nosso curso de Direito Penal, uma matéria da aplicação da lei penal. Galera, é sempre importante reforçar que a OAB ela não explora todo o conteúdo desse tema ou de qualquer tema que apareça no seu edital em relação aos livros. Por exemplo, da aplicação da lei penal. Se você for para os livros, você vai encontrar da aplicação da lei penal do tempo, da aplicação da lei penal do espaço, os desdobramentos do princípio da legalidade. Você vai encontrar da aplicação da lei penal em relação às pessoas, vai falar de imunidade diplomática, imunidade parlamentar. Então você tem muitos assuntos dentro dos livros de direito, tá? Seja qual for o livro que você adotou durante sua faculdade. O livro do Rogério Greco, o livro do Fernando Capês, o livro do Kleber Masson, o livro também está muito famoso agora do Rogério Sanches. Enfim, todos esses livros que vocês leram na faculdade, eles desdobram, eles esmiuçam os conteúdos que estão nos tópicos do seu edital de uma maneira muito mais ampla do que interessa para você no seu estudo. Para o seu estudo, você precisa de um material resumido inspirado na lei, porque as questões da UAB, elas são inspiradas na lei. Então, se você pega um material muito denso, com muito debate doutrinário, você está estudando muita coisa inutilmente, o que só vai atrapalhar na sua preparação, beleza? Então, em primeiro lugar, vamos focar no que mais importa, que é a lei. Você precisa conhecer a lei. Você vai pegar a aula de hoje, vai assistir a aula e depois vai ler a lei. Por quê? Porque as tuas questões de prova serão inspiradas nos artigos da lei. Então, em primeiro lugar, eu já destaquei aqui para vocês quais são os artigos mais importantes para a abordagem de hoje, que são os artigos 1º ao 8º. Eu sei que esse tema da aplicação penal ele vai até o artigo 12, porém, e pode cair na sua prova, está aqui, entre o primeiro e o 8º. A OAB também não costuma cobrar jurisprudência, galera, mas quando são súmulas muito batidas, a OAB cobra também. É que eu já coloquei para você duas súmulas do STF que costumam cair, eu vou falar sobre elas no decorrer das aulas, tá? Em relação à doutrina, tem alguns assuntos que são exclusivamente doutrinários. Você não vai encontrá-los na legislação e pode encontrar na jurisprudência, mas eles são explicados pela doutrina. Quando esses assuntos, explorados exclusivamente pela doutrina, eles forem cobrados, nós vamos falar sobre eles. Claro que de maneira resumida, falando somente o essencial. No entanto, se eles não forem cobrados, eu nem menciono aqui, tá bom? Eu nem vou entrar em debate que eu sei que não vai cair na sua prova, não vai cair no seu exame de ordem. Então, nessa matéria, a doutrina ela fala de um assunto, de um tópico, que é o conflito aparente de normas. É um tema essencialmente doutrinário, tem jurisprudência também sobre o caso, mas ele é doutrinário. Então, consulta a doutrina, você só vai consultar basicamente esse tema aqui, tá? Se você quiser aprofundar o que a gente vai falar aqui em aula. E por fim, é sempre bom falar que nós seguimos o método 80-20. Nós estudamos 20% do conteúdo para atingir 80% das questões da prova ou mais. Normalmente a gente consegue atingir mais de 80%. Como a gente faz isso, como você viu na primeira aula, em primeiro lugar, definindo as matérias que mais caem. E aquelas que menos caem, a gente nem aborda. Em segundo lugar, depois de definir as que mais caem, nós escolhemos os assuntos dentro de cada um desses tópicos do edital, em direito penal, que a gente sabe que foram cobradas nas provas anteriores. Então, e que por isso tem chance maior de serem cobrados novamente. Então a gente nem estuda todos os tópicos do edital de direito penal e também não estudamos todo o conteúdo dentro de cada tópico. Por exemplo, nesse tópico da aplicação da lei penal, a gente não vai estudar da aplicação da lei penal toda. A gente só vai estudar o que cai na ordem, no exame de ordem, beleza? Então é com esse estudo aqui, que é baseado no estudo reverso. Como assim estudo reverso, Jefferson? Você pega as questões, primeiro faz as questões e depois define o que é mais importante. Esse é o estudo reverso. É a partir disso que nós construímos a nossa aula, beleza? E também acrescentamos algumas novidades legislativas ou jurisprudenciais muito importantes, porque para falar de jurisprudência, a jurisprudência tem que ser assim, extremamente importante. A gente acrescenta também para você chegar na sua prova bem preparado, beleza? Então vamos lá começar a nossa exposição. O tema é da aplicação da lei penal, mas eu quero falar acerca das teorias que falam acerca da aplicação da lei penal. E a aplicação da lei penal aqui, galera, a gente vai se restringir à lei penal no tempo e à lei penal no espaço, tá? Lugar do crime e o tempo do crime. Por que é importante definir as teorias? Porque elas vão orientar como nós vamos aplicar a lei penal no tempo e vamos aplicar a lei penal no espaço. Para isso ficar mais palatável para você, mais compreensível, eu vou trazer aqui algumas situações práticas para você entender a importância de ter uma teoria definindo qual é o tempo, qual é o lugar do crime. Vamos lá. Digamos que um determinado indivíduo ele realizou um disparo de arma de fogo contra a sua vítima no dia 20/10/2024. Certo? Aqui. Camarada, vou colocar aqui embaixo. Camarada realizou disparo de arma de fogo. Vou descobrir aqui ao longo das nossas aulas que eu sou um excelente desenhista. Ele realizou o disparo de arma de fogo no dia 20/10, 20 de outubro. Tá? Só que no dia 30 de outubro, ele completou a sua maioridade e a vítima só veio a óbito, ela só veio a óbito
dia 15, ela sofreu disparo de arma de fogo, foi hospitalizada, e no dia 15/12 ela veio a óbito. Quando o indivíduo praticou a conduta, galera, ele tinha 17 anos. Quando a morte efetivamente ocorreu, ele tinha 18 anos. Concorda? A pergunta que se faz é: quando ele praticou o crime, ele era maior de idade ou ele era menor de idade? Ou, em outras palavras, ele era imputável ou ele era inimputável? Ora, Jefferson, eu acho que o crime de homicídio só se consuma no momento que a pessoa morre. Então, ele era maior de idade, por isso, ele é imputável. Certo, mas qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal para definir o momento do crime, o tempo do crime? Foi o momento da ação ou da omissão ou foi o momento do resultado? Ou foi tanto faz? Tá vendo como é importante ter uma teoria definindo se é o momento da ação ou se é o momento do resultado? Por quê? Porque nem toda conduta ela gera um resultado instantâneo. Muitas condutas geram resultados posteriores, certo? Vamos lá, vamos para o segundo exemplo. O disparo aconteceu no dia 20/10, tá? No dia 20/10. Só que ao invés de ter entrado em vigor uma lei nova, aliás, ao invés do indivíduo ter alcançado a maioridade no dia 30/10, na verdade ele já era maior de idade. Por exemplo, ele já tinha 25 anos, tá? Na realidade, entrou em vigor uma lei nova, prejudicial, que aumentava a pena do homicídio, por exemplo. Tá? Que em vez de ser de 6 a 20, passou de ser de 10 a 25. Bom? Então nós temos aqui uma lei penal prejudicial. A lei penal se aplica a esse crime? Mais uma vez, para a gente dizer se a lei penal se aplica ou não a esse crime, a gente precisa primeiro saber quando o crime foi praticado. Foi no momento da ação ou foi no momento do resultado? Outro exemplo, agora não relacionado ao tempo do crime, sim ao lugar do crime. Digamos que o indivíduo ele enviou uma bomba da Argentina para o Brasil. Tá? Aqui é a Argentina, aqui é o Brasil. Ele enviou a bomba da Argentina para o Brasil, a bomba explodiu aqui e matou um brasileiro. Pergunta, o crime foi praticado na Argentina? O crime foi praticado no Brasil ou tanto faz? Vamos pensar agora no segundo exemplo. O brasileiro mandou a bomba para a Argentina e matou um argentino. O crime foi praticado no Brasil, na Argentina ou tanto faz? Então, galera, essas definições são importantes para você compreender se o crime, o lugar do crime, você tem que saber se o que conta é o local da ação, o local do resultado ou tanto faz. Da mesma forma, para definir o tempo do crime, é o momento da ação, do resultado ou tanto faz. Essas teorias que vão definir se é o momento da ação, do resultado ou tanto faz, elas têm nomes, tá? Que podem eventualmente aparecer na sua prova. Que são a teoria da atividade, do resultado e da ubiquidade. De acordo com a teoria da atividade, o momento do crime, ou o lugar do crime, tanto faz, é o momento da ação ou da omissão. O momento da ação ou omissão. Já na teoria do resultado, o momento ou lugar do crime é o momento do resultado, o lugar do resultado. Beleza? E a teoria da ubiquidade é a teoria da atividade mais a teoria do resultado. Quer dizer, tanto faz. Engloba os dois. Beleza? E qual foram as teorias adotadas pelo direito penal brasileiro? No caso do tempo do crime, a teoria adotada foi a teoria da atividade. Já em relação ao lugar do crime, a teoria adotada foi a teoria da ubiquidade. Então vamos voltar para o nosso exemplo anterior, tanto em relação à lei nova como em relação à maioridade. O indivíduo que realizou o disparo de arma de fogo antes da lei entrar em vigor, essa lei, como ela é prejudicial, ela não se aplica a ele. Da mesma forma, quando ele tinha 17 anos, quando ele realizou o disparo de arma de fogo, como o tempo do crime é definido pela atividade, pela ação ou pela omissão, quando ele praticou o crime, ele era menor de idade. Logo, ele era inimputável, ele vai responder nos termos do ECA, não nos termos do Código Penal. Da mesma forma, na definição do lugar do crime. A teoria adotada não foi da ubiquidade, tanto faz o local da ação, da omissão, quanto o local do resultado. Então, quando o argentino manda uma bomba para o Brasil e explode aqui, onde o crime foi praticado? O crime foi praticado na Argentina e no Brasil. Porque é tanto o local da ação e da omissão quanto o local do resultado. Contrapartida, quando a bomba é enviada do Brasil para a Argentina e mata um argentino lá, o crime foi praticado aonde? Tanto faz. Tanto no local da ação ou da omissão, quanto no local do resultado. Beleza? Então, tempo do crime. Qual o momento que o crime é praticado? Teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Em relação ao lugar do crime, em que país o crime foi praticado? Tanto no país da ação ou da omissão, quanto no país do resultado. Show de bola? Para memorizar isso, nós temos um mnemônico luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Você tem o dever de memorizar esse mnemônico aqui, galera. Ele resolve 60% das tuas questões de prova, tá?
Se você memorizar isso aqui e compreender o que está por trás desse mnemônico, você acerta 60% das questões da sua prova. Então, lugar do crime, eu quero saber qual o país onde o crime foi praticado. Teoria da ubiquidade. Tempo do crime, eu quero saber que momento o crime foi praticado. Teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Show de bola? Definido isso aqui, nós vamos agora esmiuçar essa questão do tempo do crime. Beleza? Em primeiro lugar, vamos recordar que o tempo do crime é a teoria da atividade. Isso é o que está previsto no artigo 4º do nosso Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Claramente está adotando a teoria da atividade. Show? Aplicação, eu dei os dois exemplos para vocês já, o da maioridade, para definir se o camarada era maior ou menor, é o exemplo mais explorado pela FGV. Então, o camarada realiza o disparo de arma de fogo com 17 anos e a vítima vem a óbito quando ele já tenha completado 18. Nesse caso, ele é imputável ou inimputável? Nesse caso, ele é inimputável. Por quê? Qual foi o tempo do crime, o momento do crime? O momento da ação e da omissão. E no momento da ação e da omissão, ele ainda tinha 17 anos. E também é importante para definir sucessão de leis penais no tempo, porque nós vamos estudar o princípio da legalidade daqui a pouco, e vamos ver que a lei penal benéfica, ela retroage para beneficiar. Mas a lei penal maléfica, ela não retroage. Aí eu vou explicar isso daqui a pouco. Então é importante definir o momento do crime para depois discutir se a lei vai retroagir ou não. Se você não sabe o momento do crime, você não vai saber discutir depois se ela retroage ou não, beleza? Outro detalhe é que os crimes permanentes, galera, essa ação ou omissão, ele se protrai no tempo. Exemplo clássico, extorsão mediante sequestro. O agente, ele pratica um sequestro com o objetivo de obter um resgate. Enquanto a vítima está sequestrada, o crime está em consumação. É uma conduta que se protrai no tempo, beleza? É como um chiclete que você estica. Aquele fio gigante que você consegue esticar o chiclete continua sendo um chiclete. Da mesma forma, o sequestro. Enquanto durar o cárcere, todo aquele período de encarceramento é um crime sendo praticado, é a conduta sendo realizada. Show de bola? Isso vai ter uma implicação daqui a pouco, daqui a pouco eu vou mencionar para vocês essa implicação. Vamos ver agora a questão da sucessão de leis penais. Aqui eu estou falando basicamente do princípio da legalidade, pessoal, que está previsto no artigo 5º da Constituição, mas também está previsto aqui no artigo 1º do Código Penal, onde está escrito: não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. Então, a lei penal incriminatória, ela precisa ser anterior à conduta criminosa. Também a pena, a fixação da pena, ela precisa ser anterior à conduta. E por que a conduta? Porque o tempo do crime é definido pela teoria da atividade. Então, nós definimos essa questão aqui da lei penal a partir da compreensão de qual foi o momento que o crime foi praticado. Isso vai ficar mais claro quando eu der um exemplo daqui a pouco. Tá? Eu mencionei aqui para vocês também o mesmo dispositivo muito parecido lá no artigo 5º da Constituição, e uma ressalva que a Constituição faz, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, se a lei penal for benéfica, ela pode retroagir. Esse é o princípio da legalidade, tá, galera? Isso aqui é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. E ele possui alguns desdobramentos. Quais são esses desdobramentos? O primeiro deles é o princípio, ou subprincípio da reserva legal. Olha só, não há crime... Serve bem, não há crime sem lei. Então, para que haja crime, é necessário que haja lei. Isso significa que decreto não pode criar crime, que analogia não pode criar crime, que costumes não podem criar crimes. Isso significa que nem a Constituição cria crimes. Ela pode determinar a criação de um crime, mas ela também não cria. Tratados internacionais não criam crimes. Tá? Somente lei em sentido formal pode criar crimes. Show de bola? Esse é o princípio da reserva legal. Medida provisória também não pode criar crimes porque tem uma vedação expressa na Constituição. Então, só lei em sentido formal pode criar crimes. Show de bola? Outro princípio da anterioridade. Essa lei penal incriminadora, ela precisa ser anterior ao crime. E qual é o momento que o crime ele ocorre? No momento da ação ou da omissão. Então aqui, ó, linha do tempo. Olha só. Aqui foi praticado o crime. Para que uma lei penal incriminatória se aplique a essa conduta, ela precisa ser anterior. Se a lei penal for criada depois da conduta, ela só se aplica os fatos posteriores. Ela não se aplica para o fato anterior a ela. Beleza? Então, por exemplo, olha só, o crime de feminicídio, que nada mais é do que um homicídio qualificado. Antes da criação da qualificadora do feminicídio, todo homicídio praticado contra a mulher é um homicídio normal, um homicídio simples. A partir do momento que é criado a qualificadora do feminicídio, todo crime de homicídio praticado contra a mulher passa a ser feminicídio.
Bola? Então, olha só, digamos que o indivíduo ele realizou um disparo de arma de fogo contra a esposa dele aqui em 2013. Ele, por justiça muito morosa, foi condenado apenas em 2020. E aqui em 2015, melhor dizendo, foi inserido no Código Penal feminicídio. Digamos que ela ficou internada, eu vou colocar um exemplo mais tranquilo, tá? Recebeu o disparo de arma em 2014, ficou internada no final de 2014. Ficou internada e morreu somente em 2016. Ficou 1 ano e meio internada. Tá? Situação grave, não conseguiu se recuperar, enfim. O óbito. Disparo de arma de fogo. Pessoal, pergunto. Esse indivíduo praticou feminicídio? Aqui foi a sentença, tá? Esse indivíduo praticou feminicídio? A resposta é calma. Primeira definição. Quando o crime foi praticado? No momento da ação ou no momento do resultado? Eu não lembro, Jefferson. Aí você vai e joga lá na sua prova. Luta. Tempo do crime, teoria da atividade. Teoria da atividade, momento da ação ou omissão. Então o crime foi praticado em 2014. Se o crime foi praticado em 2014, a qualificadora do feminicídio vai se aplicar a ele? Não. Então aqui em 2020, ele não será condenado por feminicídio, ele vai ser condenado por homicídio simples. Show de bola? Por quê? Porque a qualificadora só entrou em vigor a partir de 2015. Então, para eu definir se uma lei ela retroage, não retroage, primeiro ponto, ela é benéfica ou maléfica? Se ela for maléfica, como é o caso aqui, que é uma qualificadora, aumenta a pena, em segundo lugar, eu tenho que definir quando o crime foi praticado. Se o crime foi praticado antes dela, e eu, para definir quando o crime foi praticado, eu levo em consideração o momento da ação ou da omissão, se o crime foi praticado antes dela, essa lei não se aplica a ele. Então, aqui na sentença de 2020, essa lei não será aplicada. Essa qualificadora não será aplicada. Show de bola? Parece confuso, tá? Parece confuso, mas conforme você vai fazendo exercício, vai ficando bem claro. E os exercícios, eles transitam por esses exemplos aqui que eu estou dando para vocês. Agora, todos os crimes contra a esposa, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, todos, a partir de 2005, são feminicídio. Por quê? Porque aqui a lei já é anterior. Ela não está retroagindo. Essa lei de 2015 ela já é anterior a todas as condutas posteriores a ela. Show de bola? Com essa definição, você já entendeu o que é o princípio da anterioridade. A lei incriminadora precisa ser anterior ao fato criminoso. É que fato criminoso entenda momento da ação ou da omissão. Depois, princípio da irretroatividade maléfica. A Constituição diz que só vai retroagir a lei benéfica, certo? A lei maléfica não retroage. Tá? Então, aqui, ó, princípio da anterioridade. Tá bem? Não há crime sem lei. Reserva legal. Anterior. Princípio da anterioridade, que se desdobra em dois, tá? Princípio da irretroatividade maléfica e princípio da retroatividade penal benéfica. O segundo, esse aqui, é extraído de outro inciso, tá? Então, não há crime sem lei anterior que o defina, se defina aqui a origem ao princípio da taxatividade, que é o quinto subprincípio, tem pena sem prévia combinação legal, tá? Então, não há crime sem lei anterior. E nós temos, daí dessa anterioridade, a irretroatividade maléfica, quer dizer, a lei não retroage para prejudicar. De bola? Se você observar aqui no vídeo, você tem algumas informações que estão em cinza, um cinza clarinho. Essas informações aqui, galera, são terminologias um pouquinho mais avançadas que eu não vou mencionar para vocês, tendo em vista o nível da prova de vocês. Então, eu não vou usar a terminologia para confundi-los. No entanto, eu estou colocando ela aqui por quê? Porque pode ser que, eventualmente, você fazendo outras questões do curso, você encontre essa terminologia. Então, ela está no material, no entanto, ela não está no material de maneira com a fonte preta, tá? Com uma fonte que a gente chama automática. Beleza? Ela está no cinza porque é um conteúdo de menor importância. Então, eu só coloco aqui para você saber que existe esse conteúdo dentro dessa matéria, mas a gente não vai gastar tempo falando sobre isso, porque aqui o nosso estudo é direcionado. Agora, tem uma súmula. Normalmente a FGV não cobra súmula para vocês no exame de ordem. Mas essa súmula aqui já caiu na prova do exame de ordem, tá? Tem uma súmula muito batida nessa matéria da aplicação da lei penal, que é a súmula 711. O que diz a súmula 711? Ó, se uma lei entrar em vigor durante a execução de um crime permanente, aplica-se essa lei nova mais gravosa. Então, por exemplo, o camarada sequestrou a vítima durante todo esse período. E aqui,
entrou em vigor uma lei nova, uma lei penal prejudicial, aumentando a pena. Note, qual o momento da ação ou da omissão? O momento da ação e da omissão, pessoal, não é o momento em que a vítima foi sequestrada. O momento da ação ou da omissão é todo o período de encarceramento. Enquanto a vítima está encarcerada, o chiclete está sendo esticado. É chiclete ainda. É ação ou omissão ainda. Beleza? Então, se o chiclete esticado continua sendo chiclete, a conduta continua sendo praticada. Portanto, essa lei penal aqui prejudicial, ela não é posterior à conduta, ela é contemporânea à conduta. A conduta está acontecendo e entra em vigor uma lei penal prejudicial. Aqui, no caso, está majorando a pena do sequestro do cárcere privado. Beleza? Então, essa lei penal, ela vai sim se aplicar a esse fato. Quando o crime é permanente, a lei penal nova, ela se aplica. Por que ela se aplica? Porque ela não é posterior. Ela é concomitante, ela está acontecendo no mesmo período em que a conduta está sendo praticada. Show de bola? Isso aqui se aplica para o crime permanente e para o crime continuado. Crime continuado, você não precisa aprender agora, você vai aprender isso lá na frente, tá? Mas eu já vou adiantar para vocês. É quando o indivíduo pratica vários crimes parecidos dentro de um mesmo contexto fático, dentro do mesmo período curto de tempo, que por ficção jurídica todos esses crimes são considerados como se fosse um crime só. Por exemplo, o camarada comete vários assaltos assim, com o mesmo modus operandi. São dois indivíduos, um pilotando a moto e o outro armado, e vai cometendo vários assaltos na mesma via. Todos esses crimes, apesar de serem crimes autônomos, eles são tratados pelo direito penal por uma ficção chamada crime continuado, tá? Se esse indivíduo pratica durante aí 20 dias vários assaltos, e durante esses 20 dias entra em vigor uma lei majorando a pena do crime de roubo, essa lei penal prejudicial ela vai se aplicar também a esses diversos roubos. Beleza? Então, aqui nós temos uma hipótese de crime de aplicação da lei penal no crime continuado e no crime permanente, ainda que essa lei nova seja prejudicial. Mas tem que ser durante a vigência, tá bom? Se a lei nova ela entra em vigor, olha só, aqui foi um sequestro do cárcere privado. E a lei nova, ó, aqui a vítima foi liberta. E a lei nova entrou em vigor após a libertação da vítima. Aí, nesse caso, essa lei penal prejudicial, ela não se aplica. Por quê? Porque ela não pode retroagir ao momento da conduta, que é o momento do crime. Beleza? Vamos estar desenhando aqui para deixar a informação bem clara na sua memória. E a lei benéfica, ela pode retroagir? Não, ela não pode, ela deve retroagir. Então aqui, ó, o camarada praticou o crime, certo? Aqui foi o momento da conduta, aqui foi o momento do resultado, e aqui entrou uma lei nova benéfica. Lei penal benéfica. Galera, esse aqui é o momento da sentença, tá? Momento da conduta, disparo de arma de fogo, momento do resultado, o óbito da vítima, momento da sentença. Essa sentença, ela será baseada na lei que vigorou na lei velha ou na lei nova benéfica. Vai ser base na lei velha ou na lei nova benéfica. Qual lei que a sentença vai utilizar? Galera, essa lei penal benéfica, ela é anterior ou posterior ao crime? Ela é posterior, porque qual é o momento do crime? O momento da conduta. Show? Então ela é posterior. Via de regra, pelo princípio da anterioridade, você não aplica a lei penal nova, quando ela entra em vigor após o crime. Mas por causa do princípio da retroatividade benéfica, ela retroage ao momento do crime. É como se ela estivesse valendo já no momento do crime. Como se ela já estivesse em vigor no momento do crime. Certo? Então a sentença, ela vai utilizar a lei nova benéfica. Tá? Ela não vai utilizar a lei que estava em vigor no momento do crime. Por quê? Porque a lei benéfica, ela retroage. Show de bola? Ela retroage. Então, aqui, a sentença irá condenar pelo homicídio, aqui no nosso exemplo, com base na lei nova. Isso, vamos apagar mais uma vez. Aqui nós temos algumas expressões que também são muito utilizadas, tá? Abolício crimes, novatio legem melius, o lex mitior, que são... O abolício crimes, ele exclui o crime. E a novatio legem melius, ou lex mitior, ela é uma lei penal nova benéfica. Ela não exclui o crime, mas, por exemplo, ela exclui uma qualificadora, ela diminui a pena. Então, tanto a abolício crimes quanto a lei penal benéfica, que não exclui o crime, mas beneficia de outra forma, elas retroagem. E aí, galera, é importante mencionar o seguinte, tem menção expressa no Código Penal sobre abolício crime. Olha como é que está escrito aqui no artigo 2º. Ninguém pode ser punido fato
lei posterior deixa de considerar crime. Isso aqui, ó, fato que lei posterior deixa de considerar crime, puxa uma setinha e escreve abolício crimes. É o abolício crimes. Beleza? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Opa! Da sentença condenatória. Outra observação, galera, isso aqui já foi explorado pela FGV também, é um detalhamento, mas como já veio em prova anterior de exame de ordem, a gente aborda, tá? Que o abolício crimes, ele exclui o crime, como consequência, ele exclui os efeitos penais do crime. Exemplo, o indivíduo, ele foi condenado por adultério. Em 2005, adultério deixou de ser crime, tá? Digamos que ele foi condenado em 2004 e a sentença transitou em julgado. Em 2005, quando houve o abolício crimes, ou seja, o adultério deixou de ser considerado crime, todos os efeitos penais deixaram de existir. Então, se ele estava, por exemplo, no presídio, cumprindo a pena, ele vai ser imediatamente solto. Porque a execução da pena ela é afastada. Esse é um efeito penal primário, que é o cumprimento da pena. Mas existe também um efeito penal secundário, como, por exemplo, a reincidência. Ele não será considerado reincidente, porque todos os efeitos penais são excluídos. Agora, os efeitos civis não são excluídos. Exemplo, a esposa ou o marido, quem foi traído, tem o direito de pleitear indenização no âmbito civil, indenização por danos morais. Essa indenização, ela continua valendo. Por quê? Porque só são excluídos os efeitos penais do abolício crimes, tá? Então, sobre o abolício crimes, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o abolício crimes é uma espécie de norma penal nova benéfica, que exclui o crime. O exemplo clássico é a exclusão do crime de adultério. Inclusive, tem um fato interessante, uma vez eu estava dando aula, e eram para pessoas mais velhas, que era um concurso interno dentro da polícia. Tinha uma aluna que, quando eu falei isso, não, porque o adultério deixou de ser crime. Aí ela, oi, graças a Deus. Todo mundo da turma começou a rir. Nossa, tá interessada nessa informação, hein? Todo mundo começou a rir. Não, mas foi exatamente isso que aconteceu. Deixou de ser crime. Mas não deixou de ser um ilícito civil, galera. Então é perfeitamente possível que uma pessoa que foi condenada em 2004, 2003, 2002 pelo crime de adultério ser condenada posteriormente no âmbito civil à indenização, mesmo com o abolício crimes. Show de bola? Então, o abolício crimes é uma espécie de lei penal benéfica que tem como natureza a exclusão da punibilidade. Show de bola? E ele só exclui os efeitos penais, não exclui os efeitos civis. Só que tem mais uma informação que está prevista na lei, galera, que também é cobrada pela FGV. Esse tema da aplicação da lei penal, a FGV gosta de cobrar mais no detalhe, tá? Tem outros temas que ela cobra mais na superficialidade, mas aqui não. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Está falando da retroatividade, que a gente já viu que está previsto na Constituição no artigo 5º também. Continuação. Ainda que decidida por sentença condenatória transitada em julgado. Então, ainda que após o trânsito em julgado, essa lei benéfica ela pode produzir efeitos. Aí aqui é importante você saber o seguinte: ó, o processo está tramitando, certo? Saiu a sentença, saiu o acórdão, digamos que não recorreram para o STF e para o STJ. O acórdão transitou em julgado. Depois do trânsito em julgado, é expedida uma carta para a vara de execuções penais e lá é instaurado o processo de execução. E a pessoa é encaminhada para o cárcere, para o presídio, se for no caso de regime fechado, ela vai para o presídio e ela está lá no presídio, cumprindo a pena. Quando, de repente, surgiu uma lei nova benéfica, seja diminuindo a pena, seja excluindo o crime, que é o caso do abolício crimes. Nesse caso, pessoal, já temos o trânsito em julgado. Essa lei penal, ela irá beneficiar esse indivíduo que já está com a sua sentença transitada em julgado? A resposta é sim. A resposta é sim. E quem irá aplicar essa lei penal benéfica? O processo que já está na vara de execuções penais, ele vai voltar o juiz da vara criminal que o condenou? Não. O segundo súmula 611 do STF, quem vai aplicar essa lei penal nova benéfica é o próprio juiz da VEP, da vara de execuções penais. Ou ele já vai excluir o crime, se for um abolício crimes, ou ele já vai reduzir a pena, se for o caso de uma lei penal benéfica que implica na diminuição da pena. Show de bola? Então a lei penal alcança, inclusive, beneficia inclusive após o trânsito em julgado. Outro dado relevante, galera, é que, como regra, a lei penal não retroage, certo? A lei penal não retroage. Seja, no caso, para prejudicar. Para beneficiar, ela retroage. Show de bola? Então, por enquanto, nós estamos falando de retroatividade. Mas agora eu quero falar do segundo instituto, que é da ultratividade, que é a lei penal produzir efeitos mesmo após revogada. Olha quando isso ocorre. O camarada praticou o crime aqui,
certo? Ele praticou o crime aqui. Aqui entrou em vigor uma lei penal prejudicial e aqui foi a data da sentença. Galera, tinha uma lei em vigor durante todo esse período aqui, ó. Vou chamar de lei velha. Entrou em vigor uma lei prejudicial. No momento da sentença, qual é a lei que estava em vigor? A lei prejudicial, correto? A lei prejudicial está em vigor. Mas a sentença vai usar a lei prejudicial ou vai usar a lei do momento do crime, que era mais benéfica? É a lei velha. Ela vai usar a lei velha. Então a lei velha, mesmo após a sua revogação, ela vai continuar produzindo efeitos. Nós chamamos isso de ultratividade. Retroatividade é produzir efeitos para trás. Ultratividade é produzir efeitos para frente. Para frente e para trás em relação ao quê? Em relação à vigência. Então, uma lei nova que produz efeitos antes da sua vigência, ela é retroativa. Uma lei nova que produz efeitos após a sua vigência, ela é ultraativa. Entendeu isso? Existe uma lei, uma espécie de lei penal, que ela sempre terá efeitos ultrativos. Sempre é muito forte, mas, assim, pela lógica, sempre, tá? Estou me referindo à lei penal temporária e excepcional. O que é uma lei penal temporária? Ela vigora durante um certo período, pré-definido pela lei. Exemplo, durante o período da Copa, tendo em vista aquele padrão FIFA, a FIFA tinha várias exigências para fazer a Copa do Mundo no Brasil. E uma das exigências era o que determinadas condutas fossem consideradas crime nos estádios. Durante esse período, várias condutas eram consideradas crimes e após o período de vigência da norma, já tinha um prazo definido para valer, essas condutas deixaram de ser consideradas crime. Show? Então vamos lá. Digamos que o indivíduo praticou essa conduta durante a Copa, ou seja, durante a vigência da lei temporária. Como a lei tem prazo de validade, ela, normalmente esse prazo é rápido, essa pessoa só vai ser condenada após o fim da vigência da lei temporária. Concorda? E a lei temporária ela só faz sentido de existir se ela for prejudicial, né, galera? Se ela for mais pesada. Então pensa comigo. Quando o camarada sentenciado, qual a lei que vai estar em vigor? A lei mais branda. É a lei mais branda que vai estar em vigor. Não é a lei temporária que vai estar em vigor. No entanto, por previsão expressa do Código Penal, essa lei penal, apesar de ter saído de vigor, saído de vigência, melhor dizendo, ela continuar produzindo efeitos. Quer dizer, a sentença vai utilizar essa lei, apesar dela não estar mais em vigência, apesar dela ser prejudicial, essa sentença utilizará a lei temporária para aplicar a pena. Show de bola? Então essa lei, a gente pode dizer que ela tem efeitos ultrativos. Ela está produzindo efeitos após a sua vigência. Vamos ver como está escrito lá no Código Penal? A lei excepcional ou temporária, a temporária, galera, é que ela tem prazo de início e prazo de fim definido pela própria norma. A excepcional, ela não fala de datas, ela fala de circunstâncias. Por exemplo, durante o período de guerra, durante o período do estado de sítio, beleza? A lei excepcional, ela não fala qual é o termo final dela, mas ela fala em qual é a circunstância na qual ela vigorará. Beleza? Mas é a mesma ideia, é uma lei com prazo de validade, tá? Porque não é uma lei que foi criada para durar indefinidamente. Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, se o fato foi praticado durante sua vigência, a sentença vai utilizar a lei temporária ou excepcional. Em outras palavras, a lei temporária ou excepcional produz efeitos ultrativos, efeitos após a sua vigência. Beleza? Tendo essas informações em mente, nós temos vários desdobramentos relacionados a essa questão de produzir efeitos para trás ou para frente. E que eu quero que vocês levem em consideração. Para produzir efeitos para trás, a lei penal precisa ser benéfica. E aí ela pode ser benéfica no sentido absoluto, que é abolir o crime, que exclui o crime, ou que melhore a situação do réu. Beleza? Nos dois casos, ela retroage. E qual é o caso que a lei produz efeitos após a sua vigência? O exemplo clássico e mais importante é a lei temporária excepcional. Se for praticado um crime durante a sua vigência, ela vai continuar produzindo efeitos em relação a esse crime mesmo após a sua vigência. Show de bola? Só toma cuidado com o princípio da continuidade típico-normativa em relação ao abolício crimes por um motivo só. Existem tipos penais que eles migram de um artigo para o outro. Foi o que aconteceu, por exemplo, na reforma, salvo engano, de 2009. Você tinha lá no artigo 213 do Código Penal crime de estupro e no 214 o atentado violento ao pudor. O que aconteceu? Na reforma de 2014, esse capítulo aqui dos crimes contra a dignidade sexual, o crime de atentado violento ao pudor, ele migrou e passou a integrar o estupro. Então, o estupro, que antes era só conjunção carnal, passou a ser conjunção carnal ou outro ato libidinoso.
Quer dizer, abrangeu a conduta do 214. Então, não houve abolício crime. Se você vê, o Código Penal 214 está como revogado. Por quê? Porque o conteúdo dele foi jogado por 213. Então, não houve abolício crimes. O que aconteceu? O crime continuou existindo em outro artigo. Quando o crime continua existindo em outro artigo, galera, sem solução de continuidade de tempo, ou seja, sem que tenha transcorrido um tempo entre a revogação de um artigo e a inclusão no outro, porque se houve um interregno, um espaço de tempo entre a exclusão de um crime e a inclusão dele em outro tipo penal e outro artigo, aí houve sim abolício crimes. Aí sim houve abolício crimes. Agora, se a mesma lei que excluiu o crime de um artigo colocou essa conduta em outro, a gente não fala em abolício crimes, a gente fala em continuidade típico-normativa. Quer dizer, não houve abolício crimes porque a conduta continuou sendo criminosa. Agora nós vamos para a lei penal no espaço. A aula parece que está muito grande, galera, porque esse tema é explorado no detalhe pela FGV nas provas do exame de ordem, mas em outras matérias vocês vão ver que a gente vai ter uma abordagem muito reduzida. Aí eu também faço questão de ser muito didático, fazer muitos desenhos, por isso que parece que está demorando muito a aula, mas não está. Tá? Que a gente está tendo a profundidade no nível da prova de vocês do exame de ordem. Próximo tópico nesse tema da aplicação da lei penal é a lei penal no espaço. Quer dizer, em qual país o crime foi praticado. E aí, galera, é sempre bom a gente lembrar luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Quer dizer, tanto faz o local da ação ou da omissão quanto o local do resultado. Tá? Em ambos, o crime será considerado praticado nos dois países. Mas o que importa pra gente não é se praticou na Argentina ou no Uruguai, é se incluiu o Brasil na história, tá? Se tiver incluído o Brasil na história, aplica-se a lei brasileira. Então, para aplicar a lei brasileira, a gente utiliza o princípio da territorialidade. Como assim, princípio da territorialidade? Eu aplico a lei penal brasileira para os crimes praticados no Brasil. Essa é a regra. Só que esse princípio da territorialidade ele é mitigado. Por quê? Porque, excepcionalmente, alguns crimes praticados no Brasil, no território brasileiro, não serão julgados pela lei brasileira. É o caso dos crimes praticados, por exemplo, por agente de embaixada. E também existem casos que o crime será praticado fora do Brasil, fora do território brasileiro, e mesmo assim, nós teremos a aplicação da lei penal brasileira. São as hipóteses de extraterritorialidade. Beleza? Vamos avançar. Outro ponto. O que é território brasileiro? Galera, território brasileiro é todo o território dentro das nossas fronteiras, toda a coluna de ar, tá? Correspondente, e também o nosso mar territorial. Então aqui, ó, tem o mapa do Brasil. Mapa maravilhoso, certo? Eu sei que você entende esse mapa. Ó. Quem sabe um pouquinho de geografia sabe que aqui é o Rio Grande do Norte, sabe que aqui é o Rio de Janeiro, sabe que aqui é o Rio Grande do Sul, sabe que aqui é o estado do Amazonas, certo? Com as pontinhas aqui de Roraima. Então, camarada, digamos que aqui é a costa brasileira. Além da fronteira, existe uma coisa chamada também mar territorial. Esse mar territorial ele também é considerado território brasileiro, tá? Então, tanto o território por terra, quanto esse mar territorial são territórios brasileiros e também a coluna de ar correspondente. Então, um avião que está sobrevoando o Brasil, praticado um homicídio dentro dele. Esse homicídio foi praticado no Brasil, tá? Pelo menos a princípio, tá bom? Então, olha como é que está escrito aqui o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenção, tratados e regras de direito internacional, aos crimes cometidos no território nacional. E o que é território nacional? Nossa área de fronteira, nosso mar territorial e a coluna de ar correspondente. Só que existe também território por extensão. Existem alguns territórios que não são territórios propriamente ditos, mas são territórios por extensão. Falarei sobre eles? Não, porque a FGV não tem cobrado esses assuntos para o exame de ordem. Então a gente vai pular esse tema para não confundir sua cabeça, tá bom? Depois nós temos as hipóteses de extraterritorialidade. Galera, a extraterritorialidade é a aplicação da lei penal brasileira para crimes praticados fora do Brasil. Olha só, o camarada, ele enviou uma bomba da Argentina para o Brasil, a bomba explodiu aqui e matou um brasileiro. Galera, esse crime foi praticado no Brasil? Sim. Então aqui não tem discussão, aplica-se a lei brasileira. O brasileiro enviou uma bomba para a Argentina. Explodiu lá, matou um argentino. O crime foi praticado no Brasil? Sim. Então eu não discuto se aplica a lei brasileira ou não. Com certeza aplica a lei brasileira. Agora, se porventura, a conduta for praticada na Argentina contra um argentino, via de regra, a lei brasileira vai se aplicar? Não, pessoal, você não aplica a lei brasileira. Agora, tem situações que o crime vai ser praticado na Argentina e vai aplicar a lei brasileira. Como, por exemplo, crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública brasileira. Então, por exemplo, um servidor público, uma embaixada, começa a desviar dinheiro da embaixada. Aí, nesse caso, mesmo o crime sendo praticado na Argentina, não foi praticado no território brasileiro. Mesmo o crime sendo praticado na Argentina, será aplicada a lei brasileira.
Só que essas hipóteses de extraterritorialidade, elas estão expressamente previstas na lei, lá no artigo 7º do nosso Código Penal. Então nós temos a extraterritorialidade como uma exceção, beleza? A regra é a territorialidade. Eu só puno pela lei penal brasileira os crimes praticados no Brasil. E aqui são praticados no Brasil tanto os crimes que a ação ou omissão começam aqui, quanto os crimes que o resultado acontece aqui, tá? Agora, crimes praticados exclusivamente em território estrangeiro também podem demandar a aplicação da lei brasileira nas hipóteses de extraterritorialidade. E as hipóteses de extraterritorialidade, pessoal, elas podem ser incondicionadas ou condicionadas. Condicionadas é quando tem vários requisitos que precisam ser cumpridos. A incondicionada não precisa de requisito nenhum. Aconteceu aquele tipo de crime ali, você já aplica a lei brasileira. Por que, que a condicionada está em cinza, galera? A condicionada também cai em provas de concurso em geral. Mas eu não vi caindo na prova da UB, no exame de ordem. Então, se não cai no exame de ordem, a gente não ensina. A gente coloca aqui para depois você ler na sua revisão, porque vai que cai. Mas o nosso método 80-20, ele foca no que mais importa, tá bom? Então a gente vai focar na extraterritorialidade incondicionada. Até porque tem questões de prova que cobram a condicionada, colocam lá como opção A, opção B e opção D, que são as erradas hipóteses da incondicionada. Então, se você sabe que a A é incondicionada, você sabe que a resposta não é ela, porque ele está pedindo a condicionada. A B, você sabe que não é ela, porque você sabe que é incondicionada. A D, você sabe que não é ela, porque você sabe que ela é incondicionada. Por eliminação, você vai chegar na C, que é uma hipótese condicionada. Então, às vezes, memorizando a incondicionada, você acerta também as condicionadas, tá bom? E quais são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada? O crime foi praticado lá na França, mesmo assim ele vai ser submetido à jurisdição brasileira. Vai ser julgado aqui pelo Brasil. Vamos ver? Ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidas no estrangeiro, os crimes. Vamos lá, letra A. Contra a vida e liberdade do presidente da República. Então, o Lula, ele vai viajar e lá em outro país, ele é preso indevidamente. Esse crime contra a liberdade do Lula, que é atualmente o nosso presidente da República, ele será punido pela lei brasileira. Segundo, crimes contra o patrimônio ou a fé pública, tá, da administração direta ou indireta, quer dizer, pode ser contra o patrimônio da Petrobras, lá em Angola, por exemplo. Então é contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta e da administração indireta. Então, exemplo aqui, nos crimes contra a fé pública, falsificação de moeda brasileira em outro país, vai ser punido de acordo com a lei brasileira. Ainda que seja punido lá também, tá, pessoal? Às vezes a pessoa responde pelo crime lá, vai responder pelo crime aqui. Se as penas forem de mesma espécie, ou seja, foram de prisão, uma pena bate na outra. Mas ele vai ser condenado lá e vai ser condenado aqui. Ou, depois, crimes contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Nós vamos estudar um capítulo específico do Código Penal, um título específico do Código Penal, que são os crimes contra a administração pública. Por exemplo, o camarada, ele trabalha na embaixada e furta alguns bens da embaixada. Ele está praticando um crime de peculato. Tá? Nesse caso, ele vai responder perante a lei brasileira. Ah, mas a embaixada é lá na Dinamarca. Ele vai ser julgado pela justiça da Dinamarca, porque é furto lá também, e vai ser julgado pela justiça brasileira. A pena que ele cumprir na Dinamarca vai ser abatida da pena aplicada aqui no Brasil. Letra D, genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tá? Tem uma quinta hipótese, galera, que é o crime de tortura, mas não está previsto no Código Penal e eu nunca vi cobrado pela FGV, tá bom? E aí, pessoal, ó, nos casos do inciso primeiro, que são as hipóteses da extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no exterior. Quer dizer, a forma como ele foi tratado lá no exterior é indiferente. Tá? Ele vai ser julgado pela lei brasileira. E obedece o artigo 8º, essa observação tá aqui, pessoal, por quê? Porque o artigo 8º fala das compensações de pena, tá? Se ele foi condenado a penas diferentes, serve como causa atenuante. Exemplo, aqui ele foi condenado à prisão, lá na Dinamarca ele foi condenado a pena de multa. A pena de multa que ele foi condenada lá serve como atenuante na pena daqui. Agora, ele foi condenado à prisão lá e prisão aqui. Aqui é 5 anos, lá é 2 anos. Lá ele vai cumprir os 2 anos e vai abater esses 2 anos dos 5 anos daqui, e aqui ele só cumpre 3. Bom? E aí, galera, olha quanta coisa a gente pulou. Tá? Olha quanta coisa a gente pulou. Isso aqui é o artigo 8º que eu já tinha mencionado para vocês. E o resto, tudo aqui a gente tá pulando. Tá? Tudo aqui a gente tá pulando. Por fim, nós vamos só reforçar o que vocês já aprenderam no Luta. E lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tá? Olha como é que tá aqui o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, teoria da atividade, do todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, local da ação, da omissão ou do resultado, teoria da ubiquidade. É só lembrar do luta, ubiquidade, que é ação, omissão ou resultado. Junta a teoria da atividade com a teoria do resultado. Beleza? Utilidade prática, um exemplo eu já dei para vocês. Argentina e Brasil. E aí não confunda, tá? Um destaque, não confunda. Lugar do crime
e a gente define como teoria da ubiquidade, por quê? Se, por exemplo, o camarada atirou em alguém no Brasil e a pessoa morreu no Brasil, tanto a ação quanto o resultado ocorreram aqui. A teoria da ubiquidade continua de pé. Mas a utilidade prática dela, galera, é quando você tem um crime à distância. Um crime que começa num país e termina em outro. Essa é a utilidade prática da teoria da ubiquidade. Afinal de contas, se o crime foi praticado, a conduta ocorreu aqui e o resultado ocorreu aqui, que é a regra, você já, por dedução, você já acredita que o crime foi praticado no Brasil. Tá? Faz mais sentido quando o crime começa num país e termina em outro. Bom, o lugar do crime é definido pela teoria da ubiquidade. O lugar do crime, galera, é o país onde ele foi praticado. A Argentina, Brasil. Não confunde com competência territorial. Competência territorial para definir se o crime vai ser julgado aqui no Brasil, em São Paulo, em Minas Gerais. Tá? Lá no CPP, a teoria adotada é a teoria do resultado. Beleza? A teoria do resultado. Vamos falar, por exemplo, no crime de estelionato, que é um crime de duplo resultado. Você tem que ter uma conduta de uma fraude, uma indução a erro, que gere um benefício para o estelionatário e um prejuízo na vítima. Quando que o crime se consuma? Quando você tem a conjugação do benefício mais o prejuízo. Então, por exemplo, o camarada, o estelionatário, ele emite um cheque sem fundo. A vítima pega aquele cheque, na hora de depositar, não tem fundos. Onde o crime se consumou? Galera, o crime se consuma quando esse cheque ele vai para o banco do titular e o banco do titular nega o pagamento do cheque. Então, por exemplo, o camarada é do Rio de Janeiro, certo? Ele é do Rio de Janeiro. Ele fez uma viagem para o Rio Grande do Norte e lá ele emitiu um cheque falso. Qual foi o local da fraude? Falso não, um cheque sem fundo. Ele emite um cheque à vista que ele sabe que não tem fundo. Quando ele emite esse cheque, o local da conduta, o local da indução a erro, o local da fraude, foi no Rio Grande do Norte. No entanto, quando que o prejuízo é realmente definido? Quando o banco da vítima envia o cheque para a agência do emissor lá no Rio de Janeiro e a agência do emissor lá no Rio de Janeiro nega o cheque. Então, qual é o local do resultado? Nesse caso, Rio de Janeiro. Tá? Claro que por uma alteração do Código Penal, a competência será do Rio Grande do Norte, mas por uma situação excepcional, tá? Eu estou mostrando para vocês onde o crime se consuma. Então, o local do resultado, normalmente é óbvio. Porque, por exemplo, furto. O local da conduta é o local do resultado. Mas existem crimes em que o local da conduta é diferente do local do resultado. Beleza? E aí, nesse caso, quando forem locais diferentes, você vai levar em consideração o local do resultado. Você não vai levar em consideração o local da conduta. Então, vamos dar um segundo exemplo. Um camarada, ele aluga um carro tá? No Rio de Janeiro. Aluga um carro no Rio de Janeiro. Faz uma viagem para São Paulo. Até aí, nenhum problema. Só que em São Paulo, ele começa a... Ele é assaltado, perde dinheiro e fala, cara, eu não vou ficar no prejuízo, não. Vou vender esse carro e vou ficar com dinheiro para mim, para me recompor do meu prejuízo. Galera, ele saiu do Rio com a consciência de que ele estava só alugando o carro, ele estava de boa fé em relação à posse daquele bem. No momento que ele decide vender o carro, ele inverte o ânimos, ele inverte a intenção dele em relação àquela posse. Então, antes ele tinha uma posse de locatário, agora ele passa a ter uma posse, um ânimos de dono, porque só dono vende. Beleza? O nome desse crime é apropriação indébita, quando ele começa de boa fé e termina de má fé. É apropriação indébita. Galera, onde o crime se consumou? Lá em São Paulo. Foi em São Paulo que ele inverteu o ânimos em relação à coisa. Certo? Então, qual é a competência territorial para julgar esse crime? São Paulo. Ah, mas ele alugou o carro no Rio. É, mas competência para julgar esse crime é em São Paulo, porque o crime, o resultado, a consumação se deu em São Paulo. Bola? Então, aqui eu tenho a definição de competência, aqui tem a definição do país onde o crime é cometido. A definição do país é teoria da ubiquidade, definição do local dentro do território nacional, teoria do resultado. Tá? Não se confunde. Essa aqui é uma informação que às vezes as pessoas se confundem. Tá? Depois nós temos a eficácia da lei penal em relação às pessoas. Aqui eu não vi nenhuma questão explorando esse tema dentro de direito penal, mas pode aparecer lá em direito constitucional. É sempre bom você lembrar principalmente das imunidades parlamentares. Tá? Não vou discorrer porque... Depois nós temos os artigos 10, 11 e 12, que caem em concursos públicos em geral, mas que a OAB não explore. Por causa disso a gente não vai mencionar. Depois, galera, nós temos um último assunto, que é o conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas, galera, ocorre quando você tem uma conduta, que aparentemente gera a aplicação de mais de uma norma penal. Esse conflito, galera, ele é um conflito que precisa ser aparente, porque você não pode ter duas normas penais tutelando o mesmo fato.
Senão você tem um bis in idem, com normas diferentes. Por exemplo, vamos falar aqui de maneira bem tranquila para vocês. Crime de roubo e o crime de furto. O que é o crime de furto? É subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. O que é o crime de roubo? É subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Então, nos dois, você tem o subtrair para si, para si ou para outra coisa alheia móvel. E o que diferencia o roubo do furto? É que o roubo ele tem uma especialidade, é o emprego da violência ou da grave ameaça. Então, se o camarada ele subtrai um relógio, sem emprego de violência ou grave ameaça, é furto. Se ele ameaça a vítima, é roubo. Deu para entender claramente? Então, houve a subtração de um relógio. Como é que eu vou saber se foi furto ou se foi roubo? Calma aí, houve uma ameaça, houve uma violência, ele arrancou na marra? Violência. Ele ameaçou para pegar? É grave ameaça. Então aí nós não temos furto, nós teremos o roubo. Só que você parou para pensar que no roubo você também tem um furto? Porque você não teve a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem? Então, toda vez que tem roubo, você também tem furto. No entanto, você não pode aplicar a pena do roubo e do furto. Só pode aplicar de um. Nesse caso, você vai aplicar a do crime mais especial. O que é o crime mais especial? É o crime que tem mais detalhes. O crime que tem mais detalhes, ele sempre será aplicado em relação ao crime que tem menos detalhes. Então, nesse caso aqui, como teve violência ou grave ameaça, você tem mais detalhes. Se essa violência ou grave ameaça está no caso concreto, aplica o roubo. Se ela não está no caso concreto, você aplica o furto. Sempre aplica a norma mais especial em detrimento da menos especial. Outro critério para acerca da conflito aparente de normas é o critério da subsidiariedade. O critério da subsidiariedade, pessoal, ele diz que a norma subsidiária ela só se aplica quando você não puder aplicar a norma principal. Vamos lá, vamos explicar de maneira um pouco mais clara. Existem crimes que eles têm a mesma definição, mas eles possuem uma diferença de grau de violação ao bem jurídico protegido. A definição é difícil, mas a explicação é tranquila. Vamos pensar, por exemplo, nas vias de fato. Vias de fato é uma contravenção penal. É dar um tapa em alguém, puxar o cabelo. Isso é contravenção penal de vias de fato. E existe lá no 129 do Código Penal a lesão corporal. Para haver a lesão corporal é necessário haver uma lesão física ou um perigo à saúde. Você não tem lesão corporal sem lesão. Então deu um tapa, teve só a rubefação, que é aquele estágio em que a pessoa fica avermelhada, aquilo ali não é lesão corporal, aquilo é via de fato. Deu um soco, ficou com o olho roxo, opa! Aí quando ficou o olho roxo, nós já temos uma lesão, certo? Então aí qualifica a lesão corporal. Então a conduta da via de fato e a conduta da lesão corporal são idênticas. A diferença é o grau de violação ao bem jurídico tutelado. Então, na lesão corporal, você tem um dano mais severo em relação à via de fato que não gera dano nenhum. Tá? Da mesma forma, em relação à lesão corporal grave, gravíssima. Então, você tem graus de intensidade de lesão superiores na grave e mais ainda na gravíssima. Então, o princípio da subsidiariedade, ele funciona da seguinte maneira. A lei penal, ela cria um tipo subsidiário, caso aqui é a via de fato, para caso o tipo principal não se aplicar por causa do grau de violação ao bem jurídico tutelado. Ou existem outros exemplos na legislação, mas eu não vejo muitas questões do OAB sobre esse tema, eu não vou explorar. É só você lembrar. Especialidade tem alguns detalhes a mais. Subsidiariedade, você tem a mesma conduta descrita, só que com resultado mais intenso num caso do que em outro. Nós temos ainda o princípio da consunção. Galera, o princípio da consunção, ele diz o seguinte, que a norma penal, ou melhor dizendo, crime fim, ele absolve o crime meio. É isso. Tá? O crime fim absolve o crime meio. O exemplo clássico é do homicídio. O camarada vai lá e dá várias facadas na vítima. Cada facada daquela é uma lesão corporal. No entanto, o crime fim, que é o homicídio, absolve o crime meio, que são as lesões corporais. Da mesma forma, o indivíduo está fazendo uso de documento falso. Ele está utilizando uma identidade falsa para aplicar golpes. O uso do documento falso é com o fim de aplicar um estelionato. O estelionato absolve crime meio. O uso do documento falso, que também é crime, inclusive tem a pena maior do que o estelionato. O uso do documento falso é um crime meio. Então, o crime fim absolve o crime meio. Porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O camarada começa a realizar vários disparos para o alto. Disparo de arma de fogo em via pública tem a pena menor do que o porte ilegal de arma de fogo. No entanto, como o disparo é o crime fim, ele vai responder pelo crime fim e não pelo crime meio. Tá bom? Essa é a relação definida pela conjunção. O crime fim absolve o crime meio. Bola?
Então, galera, feitas essas observações de maneira bem superficial, e aqui tem vários detalhezinhos que a gente poderia se aprofundar, mas não vem ao caso porque não está no seu nível de prova, tá? Tendo em vista essa abordagem bem superficial, se você conseguiu compreender esses 3 institutos, certamente vai conseguir fazer uma boa prova. E eu sempre destaco no final os temas mais importantes de cada matéria, tá? Dentro da aplicação da lei penal, os temas mais importantes são o princípio da legalidade e seus desdobramentos, principalmente ali o abolício criminis, que a norma penal benéfica retroage, a norma penal maléfica não retroage, a lei temporária ela produz efeitos até mesmo após a sua vigência, ainda que ela seja mais prejudicial, que normalmente é. Outro tema que é muito explorado, eu acho que 50 a 60% das questões estão sobre ele, você resolve com o luta, tá? Sabendo o tempo do crime e o lugar do crime. Depois o abolício crimes, que é um desdobramento do princípio da legalidade. A súmula 611 e 711. A 711 fala que a lei penal prejudicial ela se aplica ao crime permanente, quando ela entra em vigor durante a permanência, ou a continuidade delitiva. O 611 fala que quando houver uma lei penal benéfica e o processo já tiver sido transitado e julgado, quem aplica a lei penal benéfica é a vara de execuções penais. E por fim, a consunção, o crime fim, absolve o crime meio. Beleza? Galera, eu sempre coloco também uma frase motivacional para vocês. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Se você estudar muito, você vai ganhar uma excelente nota. Se você estudar pouco, infelizmente você não vai obter uma grande nota. Te aconselho a se dedicar, porque com certeza vai valer a pena quando chegar o momento de você conferir as suas respostas com o gabarito da FGV, constatar que você foi aprovado no seu exame de ordem. Forte abraço para todos, sucesso nos estudos, não desista porque vai valer a pena.